Fala galera, a matemática do Eva na janela. Se liga em mim, só em mim, porque a aula de hoje, regra de 3 simples, é um conteúdo que cai muito em vestibular, cai muito em concurso público. Então é um exercício que a gente precisa ter consciência, e você já treinou isso no fundamental, vai usar até o terceiro ano do ensino médio e também na faculdade. Então o que a gente precisa saber? O que é regra de 3? Regra de 3 simples, o cara te dá duas grandezas. O que são grandezas? Falei na aula de divisão. É tudo aquilo que pode ser contado, mensurado, medido, altura, quilo, número de pessoas, tamanho de alguma coisa. Então isso são grandezas, beleza? Que podem ser classificadas em GDP, que eu expliquei na aula anterior de divisão proporcional, que é grandeza diretamente proporcional. Se um cresce, o outro cresce. Ou pode ser GIP. O que é GIP? Também ensinei lá, é grandeza inversamente proporcional. Se um cresce, o outro diminui. Então as grandezas podem ser classificadas dessas duas maneiras, mas na regra de 3 simples ele te dá duas grandezas. Por exemplo, dias é uma grandeza e horas, duas grandezas. Por que é regra de 3? Porque ele te dá uma informação daqui, duas informações, 3 informações e você precisa achar a quarta. Então é regra de 3, porque ele te dá 3 informações, você monta e acha a quarta, regra de 3. Ok, agora eu vou te dar 3 dicas, 3 passos para você resolver a regra de 3. Nos exercícios simples parece que é inútil a minha regrinha, mas nos mais difíceis é muito importante você seguir isso aqui. Primeiro, separe as grandezas. Igual eu fiz aqui, ó. Separe as grandezas. Beleza? Segundo passo, classifique as grandezas. Como que a gente classifica? Tem que dizer se ela é GDP ou GIP. Deixa eu apagar aqui. Beleza? É só dizer se ela é GDP ou GIP, se ela é diretamente proporcional. Nos exercícios anteriores, que de grandeza, divisão proporcional, vinha dizendo se era diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nos exercícios com problema, não vem isso explícito, vem implícito, vem escondido no contexto do exercício. Então você vai ter que avaliar isso e eu vou te ajudar a seguir um padrão. E o terceiro e último passo, a resolução normal. Então eu vou passar o primeiro exercício para vocês, o enunciado, e a gente vai seguir essas 3 regrinhas, 3 passos em todos os exercícios para a gente treinar. Beleza? Uma obra civil pode ser concluída em 30 dias por 15 trabalhadores. No entanto, apenas 9 profissionais foram contratados. Sendo assim, em quantos dias essa obra será realizada? Então vamos lá, galera. Vocês viram o enunciado aí? A gente vai fazer o passo a passo desse exercício. Então, primeiro, separar a grandeza. Quais são as grandezas? Aquilo que podia ser medido, mensurado ou contado no exercício. Que nesse caso aí desse exercício são dias e número de trabalhadores. Beleza? Então vamos separar todas as grandezas. Na primeira tomada de informação, o cara podia trabalhar em 30 dias na obra e 15 trabalhadores. Só que na hora do vamos ver, eles contrataram somente 9 trabalhadores. Então, grandeza, separar as grandezas, aqui é trabalhadores, é 15, na segunda tomada de informação, 9. E aqui, como é que fica? Dias. Ele pergunta, quantos dias dá para terminar essa obra? Então, vamos lá. O que a gente faz? Segundo passo, classifique GDP ou GIP. O que é para classificar? Se é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que a gente faz isso? Eu uso o método das setinhas para classificar. Por exemplo, da primeira tomada de informação para a segunda, essa grandeza cresceu ou diminuiu? Era 15 e foi para 9, então ela diminuiu. Eu ponho uma setinha
apontado para baixo. Agora, para saber a outra setinha, você tem que ver o contexto do exercício. Por exemplo, aí você tem que perguntar para o exercício, bolar as suas perguntas. Se 30 dias, 15 trabalhadores fizeram uma obra, 9 vão fazer em mais dias ou menos dias? O que a gente fez? A gente diminuiu o número de funcionários, automaticamente eu vou ficar mais dias trabalhando na obra. Por quê? Se 15 trabalhadores fizeram 30 dias, 9 trabalhadores vão fazer a obra em mais dias. Ou seja, eu não sei quanto vale essa grandeza, mas eu sei que ela vai ter que aumentar. Ou seja, classifique GDP ou GIP. Se uma grandeza cresceu, uma setinha está para cima e a outra está para baixo, significa que esse exercício é de GIP. E eu já falei na aula de divisão proporcional que se é GIP tem que inverter alguma coisa. Então o que eu faria aqui? Aqui eu iria montar uma regra de 3. 30 sobre x igual a 15 sobre 9. Só que por ser GIP, alguma coisa tem que inverter. Então o que eu vou inverter? O x de lugar. Tem que inverter alguma coisa. Ao invés de escrever 30 sobre x, eu vou escrever x sobre 30. Beleza? E aqui mantém normal, só inverte uma coisa. E aqui fica 15 sobre 9. Galera, antes de você fazer essa conta, que ela pode ficar muito grande, simplifica. Simplifica aqui por 3, ó. Antes de multiplicar em cruz. Como é que fica? X sobre 30 igual 15 dividido por 3 dá 5. E 9 dividido por 3 dá 3. Agora sim, multiplicando em cruz, como é que fica isso aqui, galera? 3 vezes x, 3x. 30 vezes 5, 150. X igual a 150 dividido por 3, x igual a 50. Ou seja, eles vão fazer a obra em 50 dias. Beleza? Vamos para o próximo. Um trem percorre 240 km em 3 horas. Mantendo a mesma velocidade, percorrerá 400 km em quantas horas? Vamos lá, galera. Então, nesse exercício agora, a gente vai seguir os mesmos 3 passos. Então, primeiro, separar as grandezas. Quais as grandezas que ele deu? Distância. Beleza? E a outra grandeza foi horas. Na primeira tomada de informação, o cara rodou 240 quilômetros durante 3 horas. Beleza? Ele quer saber que se mantém a mesma velocidade, se ele rodar 400 quilômetros, quantas horas ele vai fazer isso? Eu coloquei a unidade de medida aqui porque tem que ser igual. Se aqui tivesse metros, você tinha que transformar. E aqui a resposta está em hora, vai dar hora. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer? Classificar as grandezas, GDP ou GIP, ou seja, do 240 por 400, cresceu. Ele tinha rodado 240 km, agora ele vai rodar 400. Ele vai para uma viagem mais longa. Se 240 ele fez em 3 horas, para rodar 400 ele vai fazer mais horas ou menos horas? A pergunta é essa. Ele vai fazer mais horas. Como as duas setinhas ficaram para o mesmo sentido, as duas cresceram, é GDP, ou seja, diretamente proporcional. Para diretamente proporcional, você não precisa fazer nada, é só montar a regrinha de 3. Ó. Fica 240 dividido por 400, que é igual a 3 dividido por x. Só isso. Não esqueçam que eu falo para simplificar antes de multiplicar em cruz, senão fica muito grande a conta. Ó. Vamos diminuir esse número. Corta um 0 aqui, corta um 0 aqui, e eu vou dividir em cima e embaixo por 8. Porque o 24 e o 40 estão na tabuada do 8. Então 24 dividido por 8 dá 3 e 40 dividido por 8 dá 5. Já não precisava nem fazer a conta, né, gente? Se eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo, obviamente o x tem que ser igual a 5. Se você multiplicar em cruz, vai dar o mesmo resultado, beleza? Eu estou cortando o 3 daqui e o 3 daqui. Vamos para o próximo. Se 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa,
Quanto tempo levarão para construí-la 10 pedreiros? Vamos lá, galera, então agora ele deu mais um exercício de regra de 3 simples. Como eu sei que é regra de 3 simples, só tem duas grandezas. Quem são? Pedreiros e dias. Então vamos lá, separe as grandezas. Primeiro passo, vamos separar. Pedreiros, na primeira tomada de informação tinha 14 e eles fizeram a obra em 180 dias. Na segunda tomada de informação só tinham 10 pedreiros. Ele quer saber quantos dias a gente vai fazer essa obra. Beleza? Então, primeiro passo já fiz. Separei a grandeza. Agora classifique GDP ou GIP. Essa grandeza de pedreiro tinha 14 e diminuiu para 10. Então, diminuiu, setinha para baixo. Agora presta atenção. Se 14 pedreiros fazem uma obra em 180 dias, se eu diminuir o número de pedreiros, eu vou fazer a obra mais rápido ou mais devagar? Mais devagar, vai aumentar os números de dias. Então essa setinha aqui sobe. E esse cara é GIP, inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional, você tem que inverter alguma coisa sempre. Então eu vou inverter o x aqui, ó. Fica 14 sobre 10 é igual a x sobre 180. Repara, ia ficar 180 sobre x. Como é GIP, inverte. É x sobre 180. Multiplicando em cruz, primeiro eu vou cortar um zero aqui de baixo, de cada um. Vou cortar aqui, ó. Beleza? Porque o 10 está multiplicando, está dividindo, vem para cá multiplicando. Corta um zero embaixo de cada um. Como é que fica isso? 1 vezes x igual a 14 vezes 18. X igual a 252 dias. Ou seja, 10 pedreiros vão fazer essa obra em 252 dias. Deixa eu falar um negócio para vocês. Simplificação. Você pode simplificar esse com esse, beleza? Dava para simplificar por 2, ficava 7 sobre 5. Você pode simplificar esse com esse, foi o que eu fiz agora, cortei 0 e 0. Ou os dois de cima, 3 com 3. Não pode simplificar em cruz. Pode simplificar os dois de cima, os dois de baixo, ou os dois de um lado e os dois do outro, dá para simplificar. Beleza? O resto, só sobrou cruz. Cruz não pode simplificar. Beleza? Vamos para o último. Um avião bimotor com velocidade de 450 km por hora efetua a viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas. Em quantos minutos um avião a jato de velocidade igual a 1.200 km por hora faria a mesma viagem? Então vamos lá, galera. Cuidado com o que eu falei para vocês, né? O exercício, ele pede as grandezas, só tem duas, que é velocidade e horas. Então a primeira tomada de informação, um aviãozinho foi com uma velocidade de 450 km por hora. Ele fez isso em 2 horas. E aí ele pegou um avião a jato, foi a 1.200 km por hora. Ele quer saber quantos minutos ele fez a viagem. Ou seja, agora tem um problema. Se aqui está em horas e aqui está minutos, não pode. Então eu tenho que transformar esse carinha aqui para minutos. Ou seja, 2 horas é 2 vezes 60 minutos. Que é um total de... Então, ó, cada hora tem 60 minutos. 2 horas, eu tenho 120 minutos. Tranquilo? Então, primeiro passo já fiz. Separei as grandezas. Ficou 450, 1.200, 120x. Segundo passo, ele pede para a gente classificar entre GDP e GIP. Então, essa primeira grandeza do 450 para o 1.200 aumentou. Mais que o dobro. E essa aqui, presta atenção, eu estou numa viagem, avião, 450 por hora, eu fiz em 120 minutos. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Eu vou fazer mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, então o tempo diminui. Se uma setinha ficou para cima e a outra ficou para baixo, é GIP. Não esqueçam que o GIP é inversamente proporcional, tem que inverter alguma coisa. Então aqui vai ficar 450 dividido por 1.200 é igual. Ficaria 120 sobre x.
Só que como é Jeep, eu vou pôr x sobre 120. Então, lembra no finalzinho agora eu falei das simplificações, elas são importantes. Por exemplo, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Só que embaixo ficou 120 os dois, são iguais. Então, o que eu posso fazer com 120 daqui e o 120 de lá? Eu devo cortá-los. Então, se eu cortar os dois, o que sobrou? X igual a 45 minutos, placar final. Beleza? Vamos treinar agora, eu vou gravar um vídeo para vocês de regra de 3 composta.